Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E tem um vídeo aqui no canal que eu já coloquei as alterações que o exercício físico causa em relação a diferenciar o coração do atleta e o coração doente. Então foi um vídeo que gerou muitas dúvidas, muitos questionamentos, às vezes angústias, em relação a alterações de exames complementares que na verdade não demandam doenças, mas sim as próprias adaptações que o músculo do coração, assim como o músculo do bíceps, o músculo do glúteo, eles têm adaptações, eles têm alterações frente ao estresse do exercício físico. Esses músculos aqui, do nosso coração também geram algumas alterações. Então, para você não ficar angustiado em relação a fez um eletrocardiograma, fez um ecocardiograma, fez um teste de esforço, um teste ergométrico ou uma ergospirometria, teve alguma alteração, ficou angustiado, então se liga no vídeo, vem cá aprender. O primeiro passo que eu quero passar aqui para vocês é uma ideia. A gente tem um trabalho do coração que se chama de débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue que o coração consegue ejetar para nutrir todo o nosso corpo. Esse débito cardíaco ele é regido por uma equação. Volume sistólico, que é o tanto de volume que na hora que o coração bate consegue empurrar, vezes a sua frequência cardíaca. Ou seja, quanto maior o volume sistólico e, tendencialmente, quanto maior essa frequência cardíaca, maior o débito cardíaco, maior o volume de sangue que esse coraçãozinho aqui, que essa bombinha consegue ejetar, consegue jogar para o seu corpo. E aí, vamos nessa. Coloquei em primeiro lugar a alteração mais comum, mais frequente que a gente encontra no coração do atleta. Menor frequência cardíaca. Por ações aí, diretas e indiretas, a gente tem um contexto de inervação. O coração, ele toma como se fosse alguns choques elétricos. Você toma um choque, ele bate e descansa. Toma um choque, bate e descansa. E aí, assim como a gente tem um sistema nervoso, ele tem um sistema nervoso próprio, um sistema nervoso autônomo que a gente chama, em que tem basicamente as ações de um simpático, eu não vou escrever aqui todo não, e um parasimpático. De uma maneira bem simples e didática, o simpático aumenta a frequência cardíaca e o parasimpático reduz a frequência cardíaca. As pessoas que são fisicamente ativas, elas têm uma maior ação desse parasimpático. E aí essa ação do parasimpático, ela reduz essa frequência cardíaca. Então, a primeira alteração, o coração do atleta é um coração que a gente chama de bradicárdico. Por que, Danilo? Porque por diversos motivos, ele fica com uma massa muscular maior. E aí, como uma bomba, se essa massa está mais forte, ela em uma batida consegue ejetar mais volume de sangue. E aí, vamos lá, você tem uma relação. Se eu aumento esse volume, essa capacidade de ejetar o volume, eu consigo diminuir esse negocinho aqui e manter o mesmo resultado final, porque eu estou falando de uma multiplicação. Danilo, eu acho que ficou um pouco complexo aqui para mim. Vamos nessa. Você precisa de um débito cardíaco de 500, certo? Se esse 500 ele pode ser demandado de quê? 5 vezes 100. Aí eu não falei que o volume sistólico aumenta? Se esse volume sistólico aumenta para 10, aí aqui eu vejo 10 vezes 50. No final das contas, o produto ele foi igual nessas duas situações. E aí eu já adianto a segunda alteração do coração do atleta, um aumento desse volume sistólico. Beleza? Terceiro ponto, já está aqui descrito, não sei se vocês perceberam, mas esse ladinho do coração, que é o ventrículo esquerdo, que é o grande ponto aqui que consegue ejetar o sangue para o corpo, ele está com as paredes mais grossas, mais vistosas.
porque isso aqui é de fato uma adaptação ao treinamento, seja ele treinamento tanto aeróbico, seja ele um treinamento de resistência. Essa hipertrofia aqui, ela tende a ser maior no treinamento de resistência, no treinamento de força, igual ao músculo esquelético mesmo, que você controla essa contração, tá? A questão é que essa hipertrofia aqui, diferente de uma hipertrofia de doença, a gente descreve como uma hipertrofia simétrica, é uma hipertrofia harmônica, não uma coisa desorganizada, descontrolada, como algumas doenças que a gente chama, por exemplo, uma que eu posso citar, a cardiomiopatia hipertrófica, que é um crescimento desregulado da parte do coração, principalmente nessa zona que a gente chama de septo, tá certo? Entre os ventrículos. Aí isso aqui é um dos pontos que já começa a diferenciar se esse coração é um coração do atleta ou se esse coração é um coração doente. Algumas coisas na medicina, nem tudo é zero, nem tudo é 100%. Pode acontecer de uma hipertrofia pela adaptação do próprio exercício, só também hipertrofiar nessa zona aqui. E aí, às vezes, fica uma coisa que a gente chama de zona cinzenta. Será que essa hipertrofia é do exercício ou será que essa hipertrofia está caminhando para a parte de doença? Como eu falei, né? A cardiomiopatia hipertrófica, que é o grande diagnóstico diferencial nesse conceito de adaptação. E aí, como eu sempre falo, medicina é como se fosse um quebra-cabeça. Quanto mais peças você tiver organizada, melhor fica a visão, melhor fica a sua ação. E aí, a sequência, a evolução, você ter um segmento ambulatorial, consegue preencher algumas peças desse quebra-cabeça e conseguir, né, diferenciar se isso aqui está para esse lado ou se essa hipertrofia está para o lado de cá. Um quarto ponto que vale a pena destacar também já ficou um pouco bagunçado aqui, mas vamos embora. A ideia aqui, para quem está seguindo o caminho, eu acho que está ficando claro. É um crescimento também do átrio esquerdo. Eu coloquei uma linha aqui em sequência. Esse crescimento do átrio, ele vai ter a mesma lógica, a mesma ideia dessa hipertrofia desse ventrículo esquerdo aqui. O que acontece é que se esse átrio ele cresce a números, a valores que ultrapassam um pouco o limite superior, aumenta a chance de uma coisinha que se chama de FA, que é uma fibrilação atrial. O coração, como eu falei, tem um sistema de condução de choque, né? E aí quando você estica, quando você aumenta muito essa câmara, é como se fosse aquele percurso do choque elétrico, ele fica um pouco desorganizado. Então aquele dá o choque, bate e relaxa, dá o choque, bate e relaxa, ele começa a ficar meio bagunçado, meio atrapalhado. E aí o quinto ponto é que as pessoas que são fisicamente ativas tendem a ter menores valores da pressão arterial. A sua pressão arterial, ela é demandada, ela tem uma relação com a resistência vascular periférica. E aí eu vou apagar aqui só para não ficar muito bagunçado para a gente finalizar o vídeo, tá? E agora, em um passo de mágica, vamos apagar esse quadro. Magia aconteceu. Vamos nessa. O quinto e último passo aqui, a última alteração, né, do coração em pessoas que são fisicamente ativas. Falei que era uma queda na pressão arterial, que essa pressão arterial vai ser um produto, novamente, do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. Que negócio é esse aqui, Danilo? Vamos nessa. A gente tem como se fossem umas engrenagens no nosso corpo. Deixa eu desenhar aqui. C de coração, P de pulmão, M de músculo. Então essa capacidade de fornecer o sangue, extrair o oxigênio e jogar isso para o corpo tem que ter uma sequência lógica, tem que estar em harmonia. A resistência vascular periférica vai ter uma demanda pela massa muscular. Por quê? Uma das alterações que o exercício físico faz é o quê? Aumentar a vascularização. Então, se tem mais vaso, se tem mais onde o sangue percorrer, menor é essa resistência. Além disso, o exercício físico, ele faz com que esses vasos sanguíneos, eles fiquem vasos mais calibrosos. Então, pega a ideia assim, ó, você tem uma mangueira na sua casa.
Você abriu a torneira. Se essa mangueira tem um calibre fino, a resistência para a água passar vai ser 1. Se essa mangueira tem um calibre mais grosso, a água ela passa com mais facilidade, com mais fluidez. Então é essa mesma lógica. E isso aqui, se você, novamente, é um produto, se você reduz essa resistência vascular periférica, lembra lá, a tendência é que o débito cardíaco ele seja mantido, pela proporção, você tem uma queda também da pressão arterial. Então, resumindo aqui, essas são as 5 alterações mais comuns que o coração responde quando você é fisicamente ativo. E se você chega até aqui no vídeo agora, não esquece de deixar seu like, comenta se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de temas novos para que eu aborde por aqui. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, são 2 vídeos por semana e vamos pro próximo.